Pronto, imita, introdução consistente, publicar. Oi, boa tarde para vocês. Agora sim, que péssimo esse recurso do Instagram, que é um recurso de colocar o tema da live só depois que você tá online, né? Tipo, o celular tá virado, eu fico toda torta aqui tentando escrever, toda live é a mesma coisa. Gente, muito boa tarde, vocês estão bem? Olha só, eu não sei se tem público de outros concursos aqui, mas hoje, no período da tarde, nós faremos uma live bem direcionada, específica para a banca IMITA. Por que as lives para IMITA são lives diferentes, assim, tão específicas? Os temas têm um nível de profundidade, né, reflexiva, argumentativa. Eu considero, inclusive, os temas de vocês mais difíceis do que os próprios concursos de nível superior das Forças Armadas. São temas de redação extremamente difíceis. Então, eu já vou começar os meus trabalhos, lógico, dando boas-vindas a vocês e dizer o seguinte: tem uma live aqui no IGTV do Estratagema que é para vocês. Foi uma live que eu fiz logo após a prova do ITA, né? Fazendo uma interpretação dos textos motivadores, as possíveis abordagens em relação ao tema, tá? Então, bem específica. Se você não assistiu a essa live pós-prova, foi no dia, inclusive, foi no dia da prova? Foi no dia da prova, no período da tarde que a professora fez essa live, tá? Então, ela é bem específica para vocês. Tá no IGTV, IMITA, aí tá o tema da redação. O tema da redação do último concurso do ano passado foi: que liberdade nos resta no século XXI? Nossa! E olha só o que a professora decidiu fazer. Eu escolhi esse tema, já que ele é difícil pra caramba, eu escolhi esse tema para elaborar junto com vocês, é óbvio, uma introdução consistente, né? Quando a gente fala de introdução consistente, a gente tem que pensar assim, em primeiro lugar, para a minha banca avaliadora, o que é consistência, né? E eu não tô falando de estrutura textual, paragrafação, margem, eu não tô falando disso. Eu tô falando de consistência em que sentido? Eu tô falando de argumentatividade e informatividade. E aí, em termos dissertativos, vai um pulo do gato antes de a gente começar a dissertar. Tem gente que acha que fazer uma introdução é simples, assim, ó, só pegar o tema da introdução, o tema da banca, né, dado pela banca, e defender o meu ponto de vista. É óbvio que se você vai fazer um texto argumentativo, você deve defender o teu ponto de vista, mas uma introdução, ela não pode ser formada, não pode ser elaborada pura e simplesmente dentro daquilo que você considera como ponto de vista. Porque se isso fosse feito, a gente teria uma introdução com apenas um período ou uma frase. Vocês entendem o que é uma introdução com um período apenas ou uma frase? É aquela introdução em que a gente tem apenas uma letra maiúscula e um ponto final. É isso. E isso é errado estruturalmente, porque eu nunca posso ter um parágrafo, seja de introdução, desenvolvimento ou conclusão, com apenas uma frase. Tá? Então, professora, de acordo com as particularidades da minha banca IMITA, que são bem semelhantes, até os critérios de avaliação são muitíssimo semelhantes, por isso que a gente coloca tudo no mesmo barco. Dentro da perspectiva da minha banca, o que precisa ter na minha introdução para que ela seja consistente? A gente precisa de basicamente duas coisas. A gente precisa do teu posicionamento em relação ao tema. É a tua opinião. E o posicionamento, se você está acostumado a fazer aula de redação, você sabe que a gente chama de posicionamento a tese, né? A tese é o teu posicionamento em relação ao tema. A banca lança um abacaxi, coloca no teu colo um abacaxi e você precisa se posicionar em relação a isso. O que você acha, o que você deixa de achar. E o que mais a gente tem que ter além do posicionamento? Professora, eu tenho que colocar os dois argumentos junto ao meu posicionamento, a minha tese.
Eu devo obrigatoriamente colocar os 2 argumentos com os quais eu vou trabalhar no meu desenvolvimento? Isso não é obrigatório. A gente chama isso de tese analítica. Quando você dá o seu ponto de vista a respeito de tema, a gente já vai ver isso na prática, tá? A gente chama de tese analítica. E coloca os 2 argumentos, dá a nossa opinião e 2 argumentos que justifiquem a nossa opinião. Obrigatório não é. Mas é como se você estivesse desenhando para sua banca, é o que eu costumo falar para os meus alunos. Quando você coloca os teus argumentos na introdução, acompanhando o teu posicionamento, a tua tese, é como se você estivesse facilitando o trabalho de compreensão da tua banca, tá? E o texto fica mais, como que eu vou dizer, mais informativo, eu acho, em termos de informatividade, cumpre melhor a função de uma introdução. Até porque a introdução de um texto, quem pensa que a introdução de um texto é só para dar uma enrolada, né? Porque a gente aprende isso na escola. Que introdução, você pergunta assim, qual a função da introdução? A função da introdução é introduzir o tema da redação. Aí você pensa assim, eu não vou compartilhar na minha introdução aquilo que eu guardo como carta na manga. Óbvio, verdade. Você não vai fazer isso. Agora, colocar os teus argumentos na introdução não é compartilhar o que você tem de mais precioso em relação ao tema. Não é. Então, você pode e deve fazer isso. A gente já vai construir uma tese, porque vamos elaborar uma introdução. Beleza? E que mais? Acima desse posicionamento e da tua tese, alguns cursos chamam de contextualização. E no estratagema eu chamo de introdução, né? É como se eu dividisse a minha introdução em basicamente 3 partes, né? Introdução, link e tese. Tudo isso no parágrafo de introdução especificamente, beleza? Na tua banca, o link muitas vezes não é necessário. A própria introdução, que é aquele primeiro pedacinho que as primeiras linhas do teu texto, né? A primeira frase do teu texto, muitas vezes já é suficiente para você introduzir o tema, viu? O link é opcional, é uma frase de passagem entre a primeira parte da introdução e a última parte da tua introdução, que é a tua tese, beleza? Agora, eu disse a vocês o seguinte, que eu escolhi um tema do ano passado, um tema mais recente que eu tenho em mãos aqui, pra gente construir uma introdução a respeito dele. E esse tema é difícil pra caramba. Então é mais ou menos assim, quem sabe faz ao vivo. Eu tenho um tema anotado aqui, algumas coisas importantes que eu não posso deixar de falar, não posso esquecer de falar. Então vamos pensar nesse tema aqui, que vai ser o título para nossa construção de parágrafo de introdução aqui. Então o tema é o seguinte, ó, que liberdade nos resta no século XXI? E olha só como a banca foi sutil em relação à interpretação dos textos motivadores na outra live que a professora fez alguns meses atrás, no dia da tua prova mais especificamente. Olha como a banca ela é sagaz na seleção de textos motivadores para te confundir. Dentro dessa perspectiva de que liberdade nos resta no século XXI, ela traz 3 textos motivadores. O primeiro texto motivador que ela traz é a respeito do funcionamento do organismo, do nosso metabolismo, em relação à própria ansiedade. E o que esse texto basicamente diz? É um estudo científico que aponta pra gente o seguinte, toda vez que a gente tem uma grande preocupação, uma ansiedade, um estresse, alguma coisa nesse sentido, a gente involuntariamente produz bactérias que não são saudáveis, que não são benéficas para o nosso intestino, né? Para o nosso organismo. Então, olha o pulo do gato. Quem soube interpretar as entrelinhas desses textos motivadores aqui, entendeu o seguinte, a gente não tem controle sobre o nosso próprio corpo, a gente não tem liberdade, essa liberdade está atrelada a controle, não é essa liberdade apenas, liberdade de expressão, geralmente a gente pensa assim, né? Liberdade, a gente tem liberdade de expressão, e a tua banca não trouxe nenhum texto motivador falando sobre liberdade de expressão. Só para você pensar assim, caramba, se eu levei o texto para o viés da liberdade de expressão, essa é uma das vertentes da liberdade na vida do ser humano, né? Mas a gente acha que tem a liberdade para comandar o nosso próprio corpo, mas na verdade o texto motivador 1 prova pra gente que não.
nem sobre o nosso próprio corpo a gente comanda alguma coisa e tem liberdade para fazer e deixar de fazer, né? Às vezes isso é involuntário e foge ao nosso controle. De acordo com o texto motivador 2, olha só, esse foi um dos melhores textos que eu já li, sei lá, acho que nos últimos anos. Não me lembro de ter lido um texto assim tão interessante. A banca divulgou um artigo que foi produzido por um computador, presta atenção, uma inteligência artificial, um computador. A banca sugeriu os tópicos, por exemplo, fale sobre comportamento do ser humano em detrimento disso. Fale sobre o comportamento do ser humano em benefício daquilo. O artigo foi assim, dividido em tópicos, e o computador, a inteligência artificial, foi produzindo um discurso em relação a isso. Então, olha só, o artigo produzido pela inteligência artificial, eu fiquei boba, eu amei. Depois você procura isso na internet. O texto motivador do ITA 2021, concurso 2021, 2020/2021, né? Um computador dizendo em tese o seguinte, olha, que nem nós mesmos conseguimos nos entender e nós somos altamente destrutivos. Se nós temos de alguma forma medo das máquinas, medo dos robôs, da inteligência artificial, da robótica, o recado da inteligência artificial pra gente foi o seguinte, vocês são autodestrutivos, né? Primeiro vocês precisam aprender a conviver entre vocês, né? Enquanto comunidade humana. Pensa numa inteligência artificial, juntando as partes, juntando toda a sua inteligência e a sua programação para responder às perguntas, aos tópicos do artigo e dizendo pra gente que nós somos altamente destrutivos. Então a gente acha que tem uma certa liberdade em comandar, por exemplo, de certo modo, a nossa organização social, mas a gente não percebe que a gente é altamente destrutivo e a gente que tanto acha que tem a liberdade de fazer determinada coisa, não consegue sequer se entender e manter o meio ambiente, por exemplo, saudável. Exemplo, tá? Falando em meio ambiente, eu vou pegar um gancho para o texto motivador número 3, que era um texto motivador muito pequenininho de uma pesquisadora que dizia o seguinte, olha, essa liberdade que a gente acha que tem, ela é uma pseudo-liberdade. Porque, veja, vamos questionar o conceito de liberdade, né? Se toda ação tem uma reação e a gente não pode controlar essa reação, então essa liberdade é uma pseudo-liberdade. As nossas ações, o texto dela versava sobre isso, que as nossas ações foram motivadoras de um cenário, de um panorama de pandemia. Nós somos culpados, né? As nossas ações provocaram reações. Então, veja, liberdade. A gente tem liberdade até certo ponto. E você entende por que a professora pede para vocês desatrelarem completamente esse conceito apenas de liberdade na vertente da liberdade de expressão? Vocês conseguem entender isso? Porque o texto motivador mesmo não fala sobre liberdade de expressão. Tá? Fala do conceito de liberdade de maneira mais ampla, em sua amplitude, né? E o que é liberdade? Já que a gente pensou nessa proposta da live de hoje, para fazer uma introdução boa, uma introdução consistente, o que eu pensei a respeito dessa introdução aqui pra gente? De iniciarmos o nosso texto com o conceito de liberdade, iniciarmos o nosso texto com uma definição, uma introdução conceitual a respeito de liberdade. E mais uma vez a professora vai bater nessa tecla. Liberdade não é apenas liberdade de expressão. A tua banca fugiu desse tipo de argumento. Você poderia trazer, você não precisa ficar se apoiando nos textos motivadores. É bom que você vá além dos textos motivadores. Então, a liberdade de expressão é dois tipos de liberdade, beleza? Então, o que eu pensei? A gente pode começar falando sobre o conceito de liberdade em si, né? E quando a gente utiliza uma introdução conceitual, a gente costuma fazer da seguinte maneira. Ah, professora, no dia da prova eu não vou ter um dicionário. Lógico que não. Fato que você não vai ter um dicionário. E é por isso que você precisa treinar esse tipo de introdução conceitual. Como que é feita uma introdução conceitual? Você pega uma palavra-chave, né? Você tem a palavra-chave e você, com as suas palavras,
você conceitua da maneira mais bonita que você conseguir. Então vamos lá, recapitulando o nosso tema para a gente fazer uma boa introdução aqui. Que liberdade nos resta no século XXI? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa palavra-chave, liberdade, e vou conceituar nas primeiras linhas do meu texto. É basicamente isso. Eu estou começando de um conceito mais amplo, eu estou falando de liberdade de forma mais generalizada, mais ampla, eu estou toda arriscada de caneta, porque eu estava no banco com o meu filho e ele achou que deveria me desenhar. Não dá para ver, dá assim, vermelho. Então eu vou começar de um conceito mais amplo para depois, no fim da minha introdução, chegar no lugar onde a banca quer que eu chegue, que é responder a essa pergunta aqui a respeito de liberdade no século XXI. Tá? Então eu vou começar conceituando e você vai perceber que eu vou utilizar as minhas palavras para conceituar. Então vamos lá. Se você não está acostumado às lives do Estratagema, saiba que a galera que frequenta as lives do Estratagema no horário da noite, porque esse é um novo horário de lives, né? A professora não costuma fazer lives nesse horário, mas saiba que nas lives do Estratagema a gente usa caderno, viu? É raiz mesmo. Até quem faz aula comigo no Estratagema usa caderno. Lógico que a professora, no aplicativo, né, do Zoom, que é onde ocorrem nossas aulas, a professora tem a oportunidade de compartilhar a tela, mas o caderno é importantíssimo. Então vamos lá, junto comigo. Eu estou sendo clara? Alguém tem alguma dúvida que queira me perguntar? Olhando para baixo que eu já estou escrevendo, eu vou ditar para vocês. Bom, então como vocês estão quietinhos, vamos lá, eu vou conceituar a liberdade, tá? A liberdade pode ser representada pela capacidade e pelo direito de decidir. Não, pela capacidade e pelo direito de tomada de decisão, em determinadas circunstâncias. Eu vou repetir, tá? Determinadas circunstâncias. Olha, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Liberdade é você estar no controle. Olha lá aí, você tá mandando um coraçãozinho pra mim, sua fofa? Seja muito bem-vinda. Puxe o banquinho e pegue o caderno, mulher, que hoje você vai anotar, viu? Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, olha só como a professora conceitua liberdade. A liberdade pode ser representada pela capacidade e pelo direito de tomada de decisão em determinadas circunstâncias, ou em determinadas circunstâncias, determinadas, porque são várias, né? Então, determinadas circunstâncias. Repetindo pela última vez. A liberdade pode ser representada pela capacidade e pelo direito de tomada de decisão em determinadas circunstâncias. Sabe o que você vai perceber? Que eu não chego no final de uma frase para só depois olhar para a frase e falar assim, essa frase não ficou muito boa. Eu não faço isso. Eu não chego no final de uma frase e depois eu olho para ela e falo assim, não ficou bom, risco a frase inteira. Não é isso. Você percebeu que eu vou fazendo determinadas adaptações? Eu ia colocar assim, ó, pelo direito de decidir, pela capacidade e pelo direito de decidir. Eu falei assim, não, decidir não, risquei, eu já tinha até escrito.
risquei e coloquei aqui, ó, pelo direito de tomar, a capacidade e direito de tomada de decisão em determinadas circunstâncias. É assim que você vai construir a redação. Se você deixa para construir uma frase, um período inteiro, só quando você chega no final você percebe que não ficou maneiro, você vai demorar muito tempo para construir esse texto. Então, quando a gente está elaborando um texto, seja a introdução ou qualquer outra parte do texto, a gente vai escolhendo as palavras conforme vamos fazendo essa disposição no papel. Não é no final da frase que a gente faz essa percepção de, nossa, essa palavra não ficou boa. Às vezes, no final da frase, você vai olhar e vai falar assim, essa palavra aqui não ficou boa. Você vai trocar uma palavra ou outra, normal. Mas tem gente que numa dessa risca a frase inteira. Então, já perdeu 2 minutos, 3 minutos pensando numa frase, perdeu 3 minutos no tempo de prova. Tá? Então eu comecei com um conceito, eu fiz na minha introdução uma introdução conceitual. E eu disse a vocês o seguinte, eu falei que dentro da perspectiva da banca de vocês, tem alguém mandando muitos corações pra mim, eu queria dizer que eu sou grata, embora eu não saiba quem é, né? Fofos. Dentro dessa perspectiva de IME e ITA, a gente precisa obrigatoriamente de 2 períodos, 2 frases, né? A frase de introdução, aquela frase em que você vai de fato introduzir o tema e, no mínimo, mais uma frase, mais um período, beleza? Que é o período em que você vai introduzir o teu posicionamento, a tua tese, o teu ponto de vista em relação a esse tema especificamente. Agora, eu vou lançar aqui um negócio para vocês. Eu decidi fazer uma introdução conceitual. Confere? Uma introdução conceitual. Mas existem outros recursos, e na aula de introdução do estratagema, a gente tem 2 aulas de introdução do estratagema. A gente tem a aula específica de tese e a gente tem uma aula somente com, são 9 recursos no total, somente com recursos para você iniciar o texto. Perceba que a professora ficou até 2 horas da tarde dentro da Caixa Econômica resolvendo questão de seguro, de não sei o que lá. E ainda que eu não tenha uma cola em relação ao que eu vou dizer aqui, né, para vocês, porque eu estou dando uma aula, eu consegui bate pronto, bater o olho no tema que o tema eu já tinha escolhido, que foi o tema do ITA no ano passado. E ainda assim eu tinha repertório, eu tinha uma ideia de como eu poderia começar a redação. Começar conceituando liberdade, né? De onde eu tirei isso? Porque esse é um dos recursos para iniciar o texto. Agora, existe um outro recurso também, e que eu sei que vocês adoram decorar a legislação. E, pasmem, a professora não é muito a favor de decoreba, sabe? Mas como a legislação é útil, como o Código de Leis é útil, eu tô falando de Constituição Federal, Carta Magna, como você quiser chamar, de 1988. Como essa bagaça é útil. E aí, você não pode cair na pegadinha, por exemplo, de trazer, por exemplo, olha, tem alguém gargalhando. Ah, eu já sei do que você tá rindo. Você deve estar falando que eu fiquei tá rindo que eu fiquei até 2 horas da tarde na caixa e não tive tempo de fazer um rascunho. Tudo bem, não tem problema, porque aí sai uma live legítima, né? Peguei o tema, vou ter que dissertar assim no bate-pronto, mais ou menos isso. E eu pensei também em relação a uma alusão à Constituição Federal de 1988, porque a Constituição de 88, eu sei que vocês adoram, e ela fala a respeito da liberdade como um direito. E é um direito fundamental. Agora, se é fundamental, é básico, eu não sei, porque tem a diferença entre direitos básicos e fundamentais. Eu acho que é direito fundamental, liberdade, tá? Mas a gente tem no mesmo artigo da CF de 88, no mesmo artigo, a gente tem saúde, direito à vida, dignidade, não sei o que, direito à liberdade. Então eu penso que eu poderia fazer uma alusão ao 5º artigo da Constituição Federal, falando de liberdade. Agora, em nome de Jesus, presta atenção, não vai você pensar assim, vou utilizar o conceito de liberdade de expressão, ou vou utilizar o código, o artigo da Constituição Federal que versa sobre liberdade de expressão. Não faz sentido você começar o teu texto falando de liberdade de expressão e depois você falar sobre liberdade de forma generalizada. Tá entendendo? A gente sempre começa de um conceito mais amplo,
A gente fala de liberdade em termos geral, até porque a tua banca se posiciona dessa maneira. Não quer que você fale especificamente de liberdade de expressão. Se você optar por falar de liberdade de expressão, por exemplo, você vai falar em forma de argumento, vai desenvolver falando a respeito da liberdade de expressão. E veja, até mesmo a liberdade de expressão tem o seu limite. Porque a liberdade de expressão sua, quando vira ofensa ao outro, isso é crime, injúria, calúnia, crime de calúnia, de injúria, né? Não entendo muito bem de direito, não, mas é um mínimo do mínimo, a professora desenrola numa dissertação em relação à legislação, entende? Então é isso que a banca está questionando, que tipo de liberdade nos resta no século XXI. Então você não vai cair na pegadinha de falar que a Constituição Federal garante o direito à liberdade de expressão. Você vai dizer que ela garante o direito à liberdade, porque no 5º artigo da Constituição Federal a gente tem esse direito garantido e assegurado, tá? E agora, eu fiz uma introdução conceitual e olha só, vamos fazer uma introdução com uma alusão ao Código de Leis, tá? Então vamos lá, eu vou trazer para vocês duas possibilidades, a conceituação que já está pronta e a segunda vamos elaborar agora, tá? O artigo 5º, você vai colocar isso como numeral, tá? Numeral. O artigo 5º da Constituição Federal, anota aí, hein? Federal de 1988, federal. Você vai falar assim, não sei se é advogado para desenrolar isso, não, né? O artigo 5º da Constituição Federal de 1988, prevê a liberdade como um direito assegurado a todo cidadão brasileiro. E aí a gente vai falar do conceito de Brasil. Se eu falo de CF, eu tô falando de Brasil, tá? Brasileiro. Olha só, gente, isso aqui é uma alusão mesmo. Fazer uma alusão é pura e simplesmente fazer uma menção, né? Fazer uma menção não é trazer um texto, uma introdução inteira falando da Constituição Federal de 88 e tal. Agora, em relação à troca de vocabulário que a professora ensinou para vocês, né? Pensem na estrutura do texto. Olha só, ficou assim, ó. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 prevê a liberdade como um direito assegurado a todo cidadão brasileiro. Ficou assim. Aí eu pensei assim, puxa, eu queria dizer que é um direito constitucional, mas eu já tinha colocado Constituição Federal lá em cima. Aí ia ficar assim, ó. O artigo 5º da Constituição prevê a liberdade como um direito constitucional. Constituição constitucional. O que eu poderia fazer para fugir dessa pegadinha? O artigo 5º da Carta Magna de 1988, a gente chama a Constituição de Carta Magna também, ou do Código de Leis, do mais importante Código de Leis do Brasil, vírgula, de 1988, para que você pudesse dizer mais à frente, ó, que ela prevê a liberdade como um direito constitucional assegurado a todo cidadão brasileiro. Quando a gente fala de dissertação, a gente fala de trabalhar as palavras e trabalhar essa organização de palavras. Seja uma organização sintática e semântica. Olha, os meus alunos, sem dúvidas, já ouviram essa analogia que a professora vai fazer agora, em relação à velhinha de cabelo roxo. Se você já ouviu esse meu exemplo da velhinha de cabelo roxo, você nunca mais vai esquecer disso na vida, tá? Se você já ouviu, tenho certeza que você vai se lembrar agora. Falou assim, realmente eu não esqueci. Quando a professora diz assim para vocês, a respeito de trabalhar as palavras num texto, colocar um pouquinho a mais, descrever um pouquinho a mais, argumentar um pouquinho a mais, detalhar um pouquinho a mais. Imaginem agora uma vovó que tem um cabelo roxo. Sabe essas vovós fofinhas? Pensa na Rainha Elizabeth de cabelo roxo, fofinha, delicinha. Pensa na Rainha Elizabeth de cabelo roxo.
A rainha Elizabeth está para a dissertação. Agora você vai entender por quê. Aquela velhinha de cabelo roxo, quando se olha no espelho, ela pensa assim, já tem o cabelo roxo, lógico, ela já se acostumou com o cabelo roxo dela, ela fala assim, vou pra rua. Geralmente é uma velhinha vaidosa, porque ela tem o cabelo roxo. O que ela faz? Coloca um brincão. Pã, coloca um brincão. Como se não bastasse o cabelo roxo, ela coloca um brincão e ela vai com uma blusa, um vestidão assim, totalmente estampado pra rua. Então ela vai de cabelo roxo, ela vai de vestidão estampado e ela vai de brinco. Não satisfeita, ela pensa assim, é pouco. Coloca um colar daquele cheio de bolas. Não posso nem dizer que é pedrinha. É um colar de bolas mesmo. Não é um colar típico de vovó. Qualquer idade pode usar um colar de bolas. Mas não com o cabelo roxo, né? Você olha e fala assim, não, tem muita informação aqui, né? Aí ela tem o cabelo roxo, ela coloca um vestido estampado, ela coloca um brinco de bolas, ela coloca o cordão também cheio de bolas, depois ela pensa assim, tá faltando alguma coisa. Taca um batonzão, uma sombra, um cílio, uma pulseira. Eu consigo comparar e enxergar a dissertação dessa maneira, né? Quando a gente vai trabalhando as palavras. E eu disse para vocês o seguinte, ó, pensem nas possibilidades de substituições. O que você pode acrescentar mais na frase, ó? O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 prevê a liberdade. Você poderia falar assim, ó, define a liberdade como, mas eu preferia a palavra prever a liberdade de expressão como uma segurança, e você falaria assim, a pessoa básica colocaria assim, prevê a liberdade de expressão como um direito do brasileiro. A pessoa que não é básica, ela pensa assim, prevê a liberdade de expressão como um direito assegurado a todo cidadão brasileiro. Isso é trabalhar as palavras, isso é enxertar o teu texto de informações como uma velhinha de cabelo roxo que acha que nunca está bom. Olha, tem gente falando comigo, exaltando, você sabe que eu adoro a tua página, né? De vez em quando eu apareço por lá, faço uns comentários, você é maravilhosa. E se eu tivesse, meu amor, na tua idade, metade do juízo que você tem, eu não teria batido tanto cabeça nessa vida, porque eu era bem louca. Você não está entendendo. A professora fazendo confissões de adolescência aqui. Na vida, né? Que você já é jovem, você não é adolescente. Mas eu era meio desmiolada, meio pipa voada, estudiosa. Mas, amor, o juízo passou longe aqui. Muito obrigada por vir prestigiar a live do Imiita, que é a tua galerinha também. Muito obrigada, viu? Então, retomando aqui o que a professora estava falando, vamos recapitular. Eu falei para vocês que uma boa introdução, uma introdução consistente, tem no mínimo 2 períodos, 2 frases. A gente tem o período obrigatório, que é o do posicionamento em relação ao tema, e se a tua banca te faz uma pergunta, que é o caso desse tema aqui, eu já vou repetir, se a tua banca te faz uma pergunta, você precisa responder esse tema, e a gente tem a introdução da introdução, é assim que a professora chama, que é aquilo que a gente encaixa lá no início, na primeira linha, beleza? E eu vou dizer para vocês como ficou o que eu acabei de dissertar e elaborar, que são as 2 possibilidades que a professora pensou nesse bate-pronto aqui em relação ao tema, tá? Querendo tirar um 9 em redação nesse ITA. Há de tirar, meu bem, em nome de Jesus, aponta pra fé e rema. O segredo para tirar o 9 eu tenho certeza que você sabe, porque você orienta a sua galera em relação a isso. Treino e dedicação, só isso. Eu sei que você é capaz disso, certamente. Mas então, olha o tema que a professora pegou. Foi o tema do ITA no ano passado. Ó. Que liberdade nos resta no século XXI? E aí a professora conversou com vocês a respeito dessa pseudo-liberdade. É uma falsa liberdade. Tem um codinome, como diria Cazuza, tem um codinome de liberdade, mas liberdade não é. Segundo os textos motivadores, a gente não comanda nem o nosso próprio organismo. E que textos motivadores difíceis. Aí a professora sugeriu a vocês o seguinte, dentro dessa perspectiva de trazer um posicionamento, mas não apenas trazer o teu posicionamento em relação ao tema, a gente fazer uma introdução do tema e só depois trazer um posicionamento na introdução, eu dissertei 2 possibilidades. A primeira possibilidade foi uma introdução conceitual, que diz assim, ó, ficou assim, peguei a palavra-chave liberdade e conceituei com as minhas palavras.
A liberdade pode ser representada, olha só a diferença de você colocar assim, a liberdade é a capacidade, lembra do que a professora falou a respeito de você trabalhar as palavras, da velhinha do cabelo roxo que você sai colocando enfeites. Poderia ser econômica. A liberdade é a capacidade, não. A liberdade pode ser representada, eu também poderia começar assim, depreende-se por liberdade. A capacidade, beleza? Mas olha só, ficou assim. A liberdade pode ser representada pela capacidade e pelo direito de tomada de decisão em determinadas circunstâncias. Se eu faço uma introdução conceitual, eu já atingi quase que em cheio o tema da banca em sua plenitude. O que está faltando aqui, pura e simplesmente, o meu posicionamento em relação à pergunta que a banca me faz. Mas já introduzi o macrotema, o eixo temático, né? Que nesse caso aqui é comportamento e é liberdade, tá? E eu propus também para vocês, caso você não quisesse fazer uma introdução conceitual antes de mandar vir na tua tese, você poderia fazer uma alusão à Constituição Federal, beleza? Então ficou assim, ó. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 prevê a liberdade como um direito assegurado a todo cidadão brasileiro. Olha só como eu digo para vocês a respeito de trabalhar as palavras, ó. Eu posso acrescentar mais alguma coisa aqui. A velhinha já está de brinco, de cabelo roxo, de vestido. Não vai caber mais uma pulseirinha. Quer ver? Ó. É um direito assegurado a todo cidadão brasileiro, vírgula, salvo significa a não ser, tá? Salvo em caso de cometimento de crime, ou salvo em caso de ato criminal. Melhor assim, cometimento. Cometimento é uma palavra bonitinha. De ato criminal. Aí, olha só, criminal. Eu tô falando uma coisa e escrevendo outra, não fica maneiro. Sempre cabe mais alguma informação e a gente vai trabalhando as palavras dessa maneira, a gente vai trabalhando o vocabulário, a estruturação sintática e semântica do texto. Eu não parei em cidadão brasileiro, eu coloquei uma vírgula e mandei ver mais alguma informação, ó. E aí a minha definição, de acordo com o artigo 5º, ficou ainda mais completa. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 prevê a liberdade como um direito assegurado a todo cidadão brasileiro, vírgula, salvo em caso de ato criminal, né? Tomada de decisão, liberdade, direito, é um direito do cidadão. Se você comete crime, você perde esse direito, o direito da liberdade. O nome disso é cerceamento de liberdade, né? Quando você perde esse direito é porque a tua liberdade foi cerceada, você foi cancelada a tua liberdade, já que é a palavra do momento, e a prof estava dando uma aula pra galera da ESA ontem sobre isso, sobre cultura do cancelamento. Agora vamos lá. Agora que já introduzimos o tema com auxílio ou de uma definição da palavra-chave liberdade ou com auxílio de uma alusão ao Código de Leis, à Constituição Federal de 88, o que eu posso fazer a respeito desse tema? Vamos construir a tese em relação a isso? Para construir a tese, a minha dica é o seguinte: se você não é um construtor de teses, assim, nato, tipo assim, nasci para escrever, viu, professor? E geralmente quem é de IME e ITA é a galera que tem mais facilidade com exatas. Muito embora tenha uma galera que tem facilidade com tudo nessa vida, né? Vamos combinar. Não é o meu caso, nem de longe. Meu negócio é língua portuguesa, redação e tá tudo certo, né? Mas tem gente que tem facilidade para tudo. Mas vamos dizer que você vai fazer o concurso para o IME, vai fazer o concurso para o ITA e não tem essa facilidade toda, essa intimidade toda com a redação, né? Então, como que a gente constrói uma boa tese, um posicionamento em relação ao tema? Toda tese, ela é embasada no título da tua redação, no tema da tua redação. Então, é quase que a tua inspiração. Você pega as próprias palavras do tema para dar o teu posicionamento em relação a ele, tá? Tem alguém falando, exatamente, falando que prof, a aula vai ficar salva, tem um médico agora. Vai, chuchu! E você depois pode se acabar nessa aula com um caderno e caneta em mãos para aprender a fazer uma introdução consistente, tá bom, chuchu? Bom médico para você, tranquilo. Obrigada por prestigiar mais uma vez. Mas,
como a prof estava dizendo, vamos lá, construir uma tese, um posicionamento em cima disso aqui. Quando a banca te dá um comando, por nada, meu amor. Quando a banca te dá um comando, você que tem juízo e que sabe o seguinte, se eu não obedecer a esse comando da banca, ela tá me fazendo uma pergunta, eu tenho que responder esse negócio, né? Se ela tá te pedindo consequências, eu tenho que apontar consequências ao longo do texto, causas, motivações, causas e motivações. Qual a finalidade de um determinado tema? Finalidade disso, daquilo. É ponte e finalidade, né? Nesse caso aqui, ele te faz uma pergunta. Que liberdade de expressão nos resta no século XXI? Então, a tua tese deve ser um posicionamento automaticamente uma resposta a esse tipo de questionamento da banca, tá? Então, vamos construir a nossa tese. No século XXI, e por que eu vou precisamente trazer o século XXI? Eu disse que o tema da tua redação, proposto pela banca, é uma cola para você fazer uma boa tese. E aqui ele pergunta da liberdade especificamente atrelada ao século XXI. Então vamos lá, no século XXI, isso aqui é introdução, isso aqui vai entrar depois da introdução conceitual, caso você tenha preferido fazer essa, ou vai entrar depois da introdução alusiva à legislação de 88, tá? Ao artigo 5º. Então, ó, no século XXI, vírgula, qual é o meu posicionamento em relação a esse tema? Que liberdade nos resta? Se eu te perguntar, é assim que se constrói tese, tá? Bem informalmente, se a tua tese é o teu posicionamento, é a tua opinião em relação a um tema, puxa a cadeirinha aí, que é como se nós estivéssemos numa mesa de bar, numa mesa de restaurante, conversando a respeito desse tema. E aí, o que você acha que nos resta de liberdade no século XXI? Aí eu posso dizer para você o seguinte... Apesar de o século XXI, essa é a minha opinião, tá? Estamos num bate-papo informal. Apesar de o século XXI ser considerado contemporâneo, minha ideia, apesar de o século XXI ser considerado contemporâneo ou a idade moderna, a liberdade permanece escassa, não é essa palavra que eu quero utilizar. A liberdade permanece como um conceito relativo. Por que é relativo? Isso vai depender. Tem liberdade de expressão, tem liberdade de ir e vir, beleza? Então vamos lá. Vou construir a minha tese em relação ao tema. No século XXI, vou partir para o caderno, que é melhor do que ficar falando. No caderno eu consigo visualizar melhor as minhas ideias. No século XXI, a liberdade ou esse conceito, por que eu vou trazer esse conceito? Eu não quero repetir a palavra liberdade, tá? No século XXI, esse conceito, vírgula, ainda que relativo, o que é relativo? É aquilo que é passível de mudança, que não é uma verdade absoluta, tá? Ainda que relativo, vírgula, no século XXI, esse conceito, ainda que relativo, vou voltar para o meu tema, pode ser encontrado, porque eu tô falando do conceito encontrado, tá vendo essa palavra encontrado? Eu coloco a palavra entre parênteses, é uma dica para você. Sabe você que perde tempo, assim, tentando encontrar a palavra adequada e a palavra não vem na ponta da língua? Você vai colocar a palavra que você tiver. E ao longo da construção do texto, essa palavra que você tanto quer, ela vai vir. E aí você simplesmente faz uma substituição. Aqui eu estou trabalhando com um rascunho, é assim que você vai trabalhar no teu rascunho. Você não vai ficar perdendo 5 minutos falando assim, não é essa palavra, não é essa palavra. Daqui a pouco você encontra a palavra que você quer. Tá, ó. Então, no século XXI, esse conceito, ainda que relativo, pode ser encontrado, e essa não é a palavra que eu quero, por isso que eu coloquei entre parênteses, pode ser encontrados
pode ser encontrado em práticas como, agora a gente vai dizer que tipo de práticas, em práticas como argumento 1 e argumento 2, em práticas como o direito de ir e vir e a liberdade de expressão. Certeza que você pensou nisso, por isso que a professora está colocando aqui, ó, expressão. Então, ó, por que eu fiz questão de colocar na minha tese de que a liberdade é um conceito muito relativo, né? Eu disse que pode ser encontrado. Por que isso? Porque a tua banca, quando trouxe os textos motivadores, ela disse o seguinte para você. Bom, liberdade existe, mas não em tanta plenitude, não em toda essa plenitude, por exemplo. O direito de ir e vir, como você trabalharia esse conceito de liberdade aqui nos argumentos? Você não deve afirmar categoricamente, de forma alguma, você não deve afirmar categoricamente que a gente tem muitíssima liberdade no século XXI. Porque o teu próprio texto motivador está dando esse direcionamento para você. Se ele está perguntando que tipo de liberdade a gente encontra no século XXI, quer dizer que não é todo tipo de liberdade. Confere? Quer dizer que a gente tem um tipo de liberdade que é muito relativa. Se a gente fala, por exemplo, do direito de ir e do direito de vir, a gente tem exemplos fora do país, principalmente agora em conceito de pandemia, né? A gente tem exemplo fora do país de países na Europa em que você não podia sair de casa. Se a polícia te pegasse fora de casa, isso já é um repertório sociocultural para eu falar da liberdade de ir e vir. Se a polícia te pegasse fora de casa, né? Você era multado. Oi, Heleninha, você tá aqui, meu chuchu, que saudade de você, cada dia é mais gata. Um beijo pra você, meu amor. Um beijo, muita saudade de você, viu? Mas, como a professora estava falando, se a gente fala do direito de ir e vir, e eu já na minha tese coloquei a questão da relatividade, isso é muito relativo. Eu tenho o direito de ir e vir, mais ou menos. Isso é muito relativo, né? A gente tem o direito de ir e vir até que esse direito seja cerceado, né? Então, em caso de países, especificamente falando da Europa, a gente teve num contexto de pandemia indivíduos que estavam sendo multados. Você só podia sair de casa para ir à farmácia ou para ir a um mercado, comprar comida ou comprar remédio. Basicamente, se você estivesse perambulando assim loucamente no meio da rua, você poderia ser multado, você era preso, você poderia ser preso se você se negasse a ir para casa, tá? Então veja, a tua banca quer que você diga que existe liberdade. Existe liberdade de expressão, existe liberdade sim em relação ao direito de ir e vir, existe liberdade sim também se eu falar para vocês a respeito da tomada de decisão. É verdade, o poder de decisão. Mas em nenhuma dessas liberdades que eu estou abordando aqui para vocês, a gente tem plena liberdade. Se você toma uma decisão, você tem poder de decidir que você vai plantar morangos, mas você não decide a consequência da plantação de morango. Você plantou morango, meu bem, vai bater o pezinho, mas não vai colher uva, né? Sabe como é? Então, o que a tua banca está propondo é a liberdade é um conceito muito relativo e era isso que o candidato tinha que entender. Poderia falar da liberdade de expressão, poderia falar do direito de ir e vir, mas durante o parágrafo de argumentação, e eu nem vou me ater muito a isso, porque isso aí já é outra história, parágrafo de argumentação, você deveria, de acordo com o comando da banca, mostrar que a gente tem o direito de ir e vir sim, mas que isso é muito relativo. E aí você poderia trazer essa questão. Num contexto de pandemia, algumas nações precisaram cercear o direito de liberdade de ir e vir de determinados cidadãos, em nome da saúde coletiva, em nome da coletividade. E se eu estivesse falando da liberdade de expressão? Existe liberdade de expressão mesmo? É essa pulga atrás da orelha que a tua banca quer colocar. Existe liberdade de expressão mesmo? Mais ou menos. Porque se você se expressa, você coloca a tua opinião para fora, mas na verdade você ofende o outro, você deixa de
você promove, mas você promove muito, uma promoção péssima, né? Mas você promove a tua liberdade de expressão, é um grande compilado de calúnias, injúrias, sabe? Acusações falsas. Então veja, até a liberdade de expressão, que é um conceito muito na moda e difundido, muito devido a essa ascensão tecnológica das 2 últimas décadas, ao advento das redes sociais, né? Todo mundo acha que tem direito à liberdade de expressão. Todo mundo, eu tenho liberdade de me expressar, mas opa, calma aí, você entende qual a diferença entre liberdade de expressão e o que de fato é um crime, né? Qual é o limite e a linha, às vezes, para algumas pessoas, né? Tem gente que é meio sem noção. Então a linha, para algumas pessoas, é meio tênue entre de fato o que é liberdade de expressão e o que se torna crime. Né, a cultura do cancelamento agora, né? O que é liberdade de expressão e o que é crime? Se a gente fala de cultura do cancelamento, que é aquela ação em massa, coletiva, de que pessoas fazem um levante contra uma determinada figura, pública ou não pública, né? Geralmente em relação a figuras públicas. Tem alguém mandando coraçãozinho pra mim. Que fofura. Um beijo pra você também, viu? Um coraçãozinho pra você também. Mas olha só como ficou o nosso posicionamento em relação ao tema do texto. Ele pergunta que tipo de liberdade de expressão nós temos hoje em dia. Ele está quase que, de acordo com os textos motivadores, dando a seguinte cola. A gente tem liberdade de expressão muito mais ou menos, né? E ele quer que você pondere a respeito disso. Ficou assim, ó. Calma aí, deixa eu mudar minha página aqui. Enquanto isso, calma, deixa eu beber minha água, achei. No século XXI, e eu estou fazendo alusão ao tema, esse conceito, ainda que relativo, o ainda que relativo está retomando ao que tipo de, ou seja, relativo. A gente tem liberdade de uma certa forma, mas de outra não, tá? Ainda que relativo pode ser encontrado em práticas como o direito de ir e vir e a liberdade de expressão, sem esquecer de que você precisa obrigatoriamente ponderar a respeito dessa relatividade no teu parágrafo de argumentação. Agora, olha só como ficaria uma introdução, ainda que com 2 períodos, como ficaria perfeita essa introdução aqui, ó. Uma introdução conceitual, vou juntar as partes agora, tá? Vou pegar a introdução conceitual e vou inserir já a minha tese. A liberdade pode ser representada pela capacidade e pelo direito de tomada de decisão em determinadas circunstâncias. No século XXI, esse conceito, ainda que relativo, pode ser encontrado em práticas como o direito de ir e vir e a liberdade de expressão. Pronto, tem uma introdução consistente. Eu fiz uma abordagem bem específica em relação ao tema, mais precisamente na minha tese, no último período da minha introdução, e eu introduzi o tema liberdade, o conceito de liberdade de maneira plena, tá? E se eu utilizasse a introdução alusiva aqui, que eu fiz alusão à Constituição Federal de 88, como é que ficaria? Vamos juntar as partes para vocês verem como vai ficar lindinho. Ficou assim, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 prevê a liberdade como um direito assegurado a todo cidadão brasileiro, salvo em caso de ato criminal. No século XXI, esse conceito, ou o conceito de liberdade, ainda que relativo, pode ser encontrado em práticas como o direito de ir e vir e a própria liberdade de expressão. Lindo! Consigo fazer uma introdução consistente com apenas 2 períodos. Aqui eu teria basicamente 3 linhas para esse primeiro período, para a primeira frase, 3 linhas para a segunda frase. Então eu tenho uma introdução de 6 linhas, o que é bem ok. Se você tem necessidade de fazer um enxerto, dá para fazer, né? De acordo com o método de estratagema, por exemplo, a gente tem introdução, link e tese. É assim que eu ensino para os meus alunos, de concursos militares especificamente. Introdução, link e tese. Eu ensino 3 períodos, mas aqui você conseguiu perceber que dentro da perspectiva de tema da banca de vocês, 2 períodos são suficientes. Uma introdução de 6 linhas, ela consegue sim ser uma introdução boa,
consistente. Olha só, chegou uma solicitação de participação aqui ao vivo, mas eu não sei se foi sem querer, porque às vezes vocês clicam sem querer, sabe? Murilo Lacerda enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Murilo, você realmente quer participar do meu vídeo ao vivo? Ou você colocou aí sem querer? Foi sem querer. Você já pensou, a professora te chama aqui? Eu ia ficar bolado, né? Chegou aqui essa solicitação para mim. Por isso que a professora tá perguntando, viu como é que foi sem querer? Então, olha, antes de encerrar a minha live sobre argumentação consistente ou elaborar como elaborar uma introdução consistente, eu quero que você recapitule comigo e saiba de algumas coisas. Até as 14 horas a prof estava basicamente dentro da Caixa Econômica resolvendo questão de seguro, previdência, um monte de abacaxi, um monte de coisa nada a ver. A única coisa que eu tinha em relação à live de hoje, o que eu tinha sobre a live de hoje era o tema da minha redação, porque eu preciso de um tempo para trabalhar a introdução com vocês. Eu escolhi o tema do ITA, do ano passado, né? Bem recente, por sinal. Era o que eu tinha. Então, até as 14 horas eu não tinha nenhum rascunho. Eu anotei algumas coisas assim, logo que eu subi para o escritório, eu anotei o que eu não poderia deixar de falar, né, a respeito de levá-los a refletir sobre esse conceito de liberdade. Eu fiz uma anotação sobre os textos motivadores, que eu me lembrei disso, porque tem uma live aqui específica sobre esse tema. Logo depois da prova, a professora entrou online, fez uma live sobre isso. Eu fiz algumas anotações básicas. Eu não anotei de que maneira eu ia começar o texto, o que eu ia fazer. Então, veja, a introdução, ela não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Se hoje você aprendeu a introdução, a pensar a introdução desse modelinho aí, que você tem a tese como uma das frases da introdução, e a primeira parte da introdução você pode trazer uma alusão, e aqui eu fiz uma alusão ao Código de Leis, poderia ser uma alusão histórica. Geralmente vocês vêm com uma boa bagagem do ensino médio, alusão histórica, posso fazer? Pode. Alusão à literatura, posso fazer? Posso. Citar algum personagem que teve sua liberdade cerceada, alguma coisa nesse sentido? Pode, gente. Existem N recursos para você fazer uma introdução consistente. E eu, quando comecei a dar aula para vocês, bati o olho no tema, eu falei assim, ai que maravilha. É assim, ó, tem que ser assim, porque na hora da prova não sobra tempo. Eu sei que não, às vezes falta, né? Às vezes nem dá tempo de fazer todas as questões, a professora sabe disso. Então isso tem que estar muito na ponta da língua. Uma introdução por conceituação, uma introdução histórica, uma introdução por alusão e tantos outros recursos que nós temos, tá? E aí a professora construiu aqui online, junto com vocês, 2 introduções consistentes, em que a tese é a mesma. O que eu variei, na verdade, foi a introdução, o que eu chamo de introdução da introdução. Primeiro, na primeira possibilidade, eu conceituei liberdade. Na segunda possibilidade, eu trouxe uma reflexão de acordo com o Código de Leis de 1988. Depois disso, a tese e corri para o abraço. Depois disso, é parágrafo de desenvolvimento, em que você deve abordar o argumento 1, direito de ir e vir, e argumento 2, liberdade de expressão, sempre relativizando a questão da liberdade. Parece que temos, mas não temos tanta liberdade assim, tá bom? Eu espero que a live de hoje tenha sido produtiva, tenha sido esclarecedora. Se vocês não estavam com o caderno em mãos, a live vai ficar salva. Compartilha com um coleguinha, coloca lá no aviãozinho para compartilhar com um amiguinho, porque o amiguinho vai fazer IMITA também, e eu sei que não sobra tempo para fazer redação, né? É tudo muito apertado. No final do mês a prof está iniciando, não, no final do mês não, a gente vai abrir matrículas a partir da próxima semana, se não me engano, ou é no final do mês, depois do carnaval, para a gente iniciar uma turma específica para IME-ITA, específica, material específico, não tem aluno de fora, de outros concursos, não, IME e ITA, porque são as bancas que têm pontos em comum. Então a professora não costuma juntar todo mundo no mesmo balaio e seja o que Deus quiser, né? Vamos aprender redação. Não é isso. Cada banca tem suas particularidades. Como o IME e ITA caminham muito juntas em relação aos critérios de avaliação, por isso a gente trabalha junto, tá bom? Alessandra, estou recebendo uma carinha carinhosa da Alessandra. Muito obrigada. Viu, meu amor, que você está online prestigiando? Olha,
Beijo para todos vocês, compartilhem a live, o aviãozinho. Muito obrigada pela companhia de vocês numa quinta-feira à tarde. É muita vontade, ao invés de estar vendo sessão da tarde, tá aqui junto comigo, ó. Beijo para vocês, até a próxima.